Buenas, tchê! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Você que está aí já curte, compartilha e vamos aproveitar que esse episódio está muito bacana. Hoje recebo aqui ela que é advogada, especialista em planejamento sucessório e familiar, sócia da Real Contabilidade, também é mestre em Direito Societário pelo INSPER. Minha amiga Kelly Becker, seja bem-vinda. E eu já vou te mandar uma bomba. Vamos lá. Kelly, as holdings vão acabar com a reforma tributária? De forma alguma. Eu acho que o que vai acontecer no mercado, elas se alterarem. É você revisitar esses planejamentos que ocorreram até agora e eles serem reformulados para ver se atende, né? Se eles estão adequados com as mudanças que vão vir com a reforma tributária. Então, eu não acho que elas irão acabar, mas eu acho que essa holding vendida como um produto empacotadinho que serve para qualquer família, em qualquer situação, realmente essa talvez não tenha mais espaço. As pessoas compreenderem, né, o cliente compreender de que o trabalho que envolve uma holding, a constituição de uma holding, ele é um serviço personalizado. Ele é um serviço que ele vai servir para a sua família, para o teu ambiente familiar, para o teu ambiente empresarial, para o teu ambiente patrimonial. Então, a reforma, sim, nós vamos ter que revisitar alguns planejamentos e adequá-los, conforme o caso, mas eu não entendo que vai acabar com a holding. Porque isso saiu agora nos últimos dias aí na mídia social, hoje tem falado muito, né? Sim. Acho que muita gente é para chamar atenção também, né? Sim, acho que muitos influencers aí da nossa área, tanto da área do direito quanto da área da contabilidade, eles usam essas chamadas para causar um impacto, para chamar o público para pensar sobre isso. Mas eu não acho que vá realmente acabar a holding com a reforma tributária. Eu acho que vai acabar meio que a picaretagem ou o serviço que serve para todo mundo, porque realmente não serve. Se for feito de forma mal, se for realizado, executado de uma forma ruim, não adequada, realmente vai onerar. Mas se for feito de uma forma estruturada, pensada na família, no patrimônio, no negócio, a gente pode sim colher benefícios ainda com a reforma tributária. Imposto vai pagar, né? Imposto vai pagar, até porque o cobertor é curto, né? Não existe almoço grátis, alguém tem que pagar a conta. O nosso trabalho, né, como planejadora de patrimônio, de sucessão, é reduzir a consequência do pagamento do imposto. É o que todo mundo quer. E a holding, se for realmente bem estruturada, ela vai trazer essa consequência naturalmente. E assim, a gente vê que essa mudança hoje ainda tem muita incógnita, né? Sim. A gente ainda tem muitas brechas a serem preenchidas pelo governo que ainda não está claro. Sim. Quais vão ser as regras, quais vão ser as alíquotas e coisa e tal. Como que hoje a gente consegue preparar um cliente para essas incertezas que ainda estão por vir? Bom, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que nós, Brasil, enquanto Brasil, vivemos um ambiente de segurança jurídica. Não é só reforma tributária. Nós já vivemos nesse ambiente de insegurança jurídica. A gente pode trazer o universo do que já existe hoje. Bom, hoje é assim, né? Temos 3 regimes aí tributários: simples, o presumido e o lucro real, do qual o simples não se enquadra, né, as holdings. E alíquotas bem definidas, uma estrutura jurídica tributária bem definida. O que a gente vem fazendo nessa situação é olhar para essa estrutura baseado no que vem sendo comentado do que serão as alíquotas e do que já existe na lei. Por exemplo, quando a gente vai falar de uma holding patrimonial, muitas famílias têm muitos imóveis e acabam tendo ali uma renda de imóveis. Já está na lei como vai ser tributado o aluguel de imóveis. Embora não existam alíquotas, existe aí uma especulação do que seria uma alíquota vigente até então. Então, a gente está trabalhando com essas alíquotas que vêm aí de um burburinho que, na verdade, no final da história, a gente não tem uma alíquota definida. E a gente sabe que a reforma tributária trouxe ali uma emenda constitucional, a lei, mas virão muitos penduricalhos que com certeza vão impactar. E é importante a gente estar atento a essas mudanças. Só que a reforma tributária ela também vai ser trabalhada sob 3 prismas: o consumo, a renda e o patrimônio.
Nós apenas começamos a reforma tributária através do consumo. Ainda virão as mudanças em relação ao patrimônio e à renda. Isso também vai impactar os planejamentos. É difícil hoje a gente traçar um horizonte certeiro do que vai acontecer. Mas existem algumas discussões. Por exemplo, a partir do momento que veio a reforma tributária, trouxe ali a discussão do ITCMD progressivo, coisa que não existia em alguns estados. Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem uma alíquota de 4%. Sim. Mato Grosso já tinha uma alíquota, já tem uma alíquota progressiva há muito tempo. Vai aí de 2 a 8. Então, já trouxe essas mudanças. As pessoas já começaram a observar que irão ter mudanças também em relação ao patrimônio, à sucessão. Então, é importante a gente se despertar e tomar as medidas baseadas no que a gente tem hoje. Porque, com certeza, os impostos irão aumentar. Isso é fato. Com certeza. Não, e essa insegurança do Brasil, ela é histórica, né? A gente vê agora até essas mudanças de IOF, vai para lá, vem para cá, fundos, letra de LCA, LCI, CRA, tudo isso daí, essas mudanças que ninguém sabe, o governo não sabe, porque no domingo à noite ele lança um pacote, na segunda à tarde ele tem que mudar, porque foi mal recebido e tudo mais, então... perdidos, né? Literalmente perdidos. Exatamente. E daí agora você tem as mesmas questões que a gente... Como é que você vai passar uma segurança, né? Acho que é uma questão que a gente também recebe aqui no escritório muito sobre isso, é essa questão, mas você pode me garantir alguma coisa? Eu falei, olha, talvez se a gente morasse na Suíça, né? No Brasil, que segurança que você pode passar? Nenhuma, de forma alguma. E é muito importante também nós, como profissionais... entendermos esse nosso lugar. Porque realmente não tem como a gente dar garantia. E outra coisa, além da insegurança jurídica, de todo esse arcabouço legislativo, a família muda, o patrimônio muda, os interesses mudam. E um planejamento ele tem que ter essa possibilidade de ser maleável ao longo do tempo, de ser alterado ao longo do tempo, de ser repensado ao longo do tempo. As pessoas... As famílias, elas têm pessoas que nascem, morrem, se separam, se casam, uns vão, outros chegam. Então, um bom planejamento também tem que considerar, além de todas essa insegurança jurídica ligada à legislação, essas mudanças que ocorrem nos âmbitos familiares de negócios. Às vezes, você vai, em um dado momento, você vai priorizar investir em patrimônio. Em outros momentos, você vai preferir fazer investimentos na bolsa, investimentos no exterior, né? Que tem mais liquidez. Em outros momentos, você vai falar, não, agora eu não quero mais investir, eu já cheguei no patamar, eu vou viver da renda. Então, é importante que o planejamento também acompanhe essas mudanças que vêm da família, do negócio. Sim. Muitos patriarcas ali, eles querem passar o operacional para filhos ou netos e tal, ficar com a renda, isso, né? E já garantir que esses herdeiros, esses sucessores, eles comecem a produzir por conta, que aí vai do planejamento, obviamente, aquisição, doação, isso, e tudo mais, as formas como se faz essa transferência patrimonial, né? Sim. E um bom planejamento, né, se a gente for considerar ali, o planejamento ele também não vai considerar, como você falou aqui, a questão do operacional. O operacional também influencia. Você vai passar o patrimônio, mas como que você está fazendo a gestão, o passar para os seus filhos como eles vão tocar o operacional? Como você está se preocupando com isso? Sim. Porque a parte patrimonial é relativamente fácil. Você faz uma doação, você faz uma venda, você faz uma aquisição. Tem todo ali um trâmite que não muda muito. Pode ser mais onerosa. Pode ser mais onerosa, pode ser estruturado de uma vez só, pode ser feito ao longo dos anos. Tudo isso pode ser trabalhado. Mas, além da parte patrimonial, é importante preparar esses herdeiros para a parte operacional. Se a gente fala aí, né, no nosso universo aqui do agronegócio, esses herdeiros estão sendo preparados para tocar o operacional? Para estar na fazenda? Para lidar com o dia a dia do operacional? Ou muitos que tenham a consciência de que não podem lidar com o operacional. Exatamente. E até isso faz parte de um planejamento. Meu filho não tem capacidade técnica de tocar uma operação de uma fazenda. O que eu vou fazer com ele? Sim. Isso vai ter que estar bem desenhado lá no patrimonial, lá na road familiar.
Sim. Né? Porque a gente precisa, os patriarcas precisam também ser orientados como patriarcas de que os filhos também, de enxergar a limitação de cada herdeiro. Porque você ser um herdeiro não significa você ser um sucessor. Sim. E a sucessão não é planejada no papel, ela é planejada no dia a dia. Sim. E acaba tendo N conflitos depois. N conflitos, né? Porque esses filhos casam, eles se casam com, né? Tem outras pessoas que vêm adentrar ali, podem até não adentrar o negócio, mas de alguma maneira eles influenciam no negócio, porque eles estão no dia a dia. Influenciam, se não no negócio, na decisão. Na decisão, no dia a dia, né? Ali, né? De às vezes tomadores que não são deles. Na fofoca. Fofoca, mágoas que crescem, né, ao longo dos anos, e aí vem os netos. Então, tudo isso precisa ser pensado, além do papel. Uhum. Né? E tem uma questão hoje que até queria ver o que você acha, mas tem se falado bastante que a questão dos aluguéis, arrendamentos e tudo mais, que hoje ainda tem, principalmente os aluguéis urbanos, ainda tem muita gente que não declara, né? Não vamos falar aquela palavra feia, mas não declara e agora com a reforma tributária isso tende a ser um caminho extinto. Sim. Então, quem não declara vai para a alíquota geral, 27,5%. Exatamente. Quem declara vai ficar nas alíquotas ali que a gente ainda está fazendo as contas, Espiando. 16 a 18%. 16 a 18%, uhum. Né? E tudo mais. Mas assim, o que você acredita? Isso vai se operacionalizar mesmo a partir de 2026 ou 2027, para ser mais claro, com essa reforma tributária? Sim, eu acredito que sim. E é importante que as pessoas caminhem para essa formalização desses aluguéis, porque quanto mais tarde, porque nesse momento que a gente está de se educar, entender o que vai acontecer, ainda que não tenha alíquotas, existem benefícios, existem ações que você pode ter para que lá na frente o seu resultado seja menor. A gente tem que, né, vamos ser bem claros, assim, a grande maioria não declara 100% dos aluguéis que recebe. E aí o dinheiro cai lá na conta, aquilo vai rodando e assim. A tendência é que isso não aconteça no futuro, né? A gente tem ali algumas limitações de tributação de IBS e CBS. Se você tiver mais do que 3 aluguéis, mais do que R$240 mil por ano. Vai ter a questão das alíquotas do valor de referência, que vai impactar também na tributação do aluguel. Então, é importante as pessoas que têm esse hábito de receber aluguéis de forma informal, né, que caminhem para essa legalização, porque quando ela chegar no momento de 2026, 2027, ela vai ser uma ascendente, quem não for legalizado vai ter mais problemas para fazer isso. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito lá no escritório, eu acredito que você aqui também. Quando a gente vai fazer um planejamento e a pessoa tem muitos imóveis urbanos, a gente empaca onde? A pessoa não quer pagar ITBI. Exatamente. Para transferir o imóvel para essa administradora de bens, essa imobiliária, ou o nome que você quiser dar. No entanto, ela esquece de fazer uma conta aqui bem simples. Vou falar agora aqui de estado de Mato Grosso. Nós estamos em Tangará da Serra, nós temos um ITBI de 2. Se a gente for transferir esses imóveis, ainda que a gente pague uma alíquota de ITBI de 2, a gente vai economizar muito se considerar esse mesmo planejamento de sucessão, esse mesmo acesso aos herdeiros de imóveis, pagando o ITCMD sobre o valor de imposto de renda. Então, você deixa, às vezes, ali de pagar os 2% de ITBI e os seus imóveis, se você for para um inventário com imóveis, você sabe que aqui nossos imóveis são avaliados a praticamente o valor de mercado. Sim. Então, você deixa de pagar um ITCD, um ITBI de 2 para ir lá pagar um ITCD de 8. Sim. Por quê? Porque você não quer despender ali os 2%. Mas, no final, tem que fazer conta. Tá, eu não quero pagar os 2%. Mas se você for com esses mesmos imóveis para um inventário, quanto você vai pagar mais? Ele não vai pagar, mas ele vai deixar essa conta. Ele vai deixar a conta para pagar. E o teu filho tem liquidez para pagar? Muitas vezes não tem, a gente sabe disso. A gente sabe que é difícil. Difícil. Então, não tem liquidez, o que ele vai ter que fazer? Vender alguma coisa que você deixou. Sim. E normalmente por um preço bem abaixo. E aí ele vai ter uma urgência em vender o que você deixou. Sim. Na urgência, o preço cai, é fato.
E aí ele vai estar, de fato, dilapidando o que você deixou. Então, não é melhor você estruturar isso, pagar os dois, às vezes você faz um pouco num ano, um pouco no outro ano, e ir estruturando isso para que o teu filho tenha acesso com um valor menor? Porque quando a gente fala de um planejamento patrimonial ou de reforma tributária, igual eu falei antes, a gente não está falando só do ITBI, só do IBS-CBS, só do ITCMD. É um conjunto de tributos que são todos analisados para que você chegue no melhor planejamento. E o que a gente emperra muitas vezes é no bendito do ITBI, porque as pessoas olham no imediatismo. Sim. E esquecem de olhar no longo prazo. E eu já ouvi isso, eu tenho certeza que você também. Mas isso aí vai ser problema do meu filho. Aí a primeira coisa que eu falo, mas seu filho vai ter liquidez? Você está deixando, de repente, um seguro de vida, ou uma poupança, ou algo que traga essa liquidez para ele? E ainda que seja essa liquidez, vai ser suficiente para suportar uma alíquota de 8 num universo de um patrimônio acima de 3 milhões de reais, 3 milhões e 500? Não, e a gente teve casos aqui assim, Kelly, que aparentemente são esdrúxulos, mas às vezes até a resolução são dificílimas, sabe? Sim. Por exemplo, uma família vendeu, não, ela abriu a sucessão, o pai morreu, eles receberam, fizeram a GIA e TCMD certinho, com o valor atribuído pela Cefaz. 4 anos depois, a Cefaz vem aplicando multa sobre uma diferença e tal. Eles não conseguiram acesso aos valores, não foi aberto para eles o valor e tal. Fizeram reavaliação dos ativos? Reavaliação automática, só com o lançamento, já com multa. Multa de 100%? Multa de 100%. Ou seja, eles não tiveram nem acesso. Eles usaram o valor que foi atribuído pelo sistema da Cefaz. Eles não atribuíram valores. E no final eles tiveram que... não pagaram. Então, tá recurso... São 13 irmãos hoje, um a gente conseguiu vencer e os outros 2 ainda estão sob júdice. Então, assim, mas uma dificuldade de 2, 3 anos já para conseguir resolver isso numa questão que às vezes podia ter sido superada bem antes, de forma automática e tudo mais. De forma preventiva, né? Exatamente. Porque é igual você falou, a gente vai lá e faz a GIA automática, não significa que está ok. Deveria, né? Deveria, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Depois que você transmite a GIA, ok, você vai lá, recolhe, a Cefaz tem 5 anos para rever isso. Ainda que agora, em janeiro de 2024, a nossa lei mudou e criamos ali uma regra para avaliação de cotas empresariais, né? Sim. Cotas de empresas, coisa que antes já estava, tem vários processos aí em andamento, onde a Cefaz vinha reavaliando ativos que eram da empresa. Sim. Né, de forma totalmente arbitrária, porque a lei não era clara, não dizia isso também. Sim. Só que agora mudou a lei também, já deixou claro, não, vai ser valor de balanço patrimonial, acabou. Mas quantas famílias estão aí discutindo judicialmente há muitos anos essa mesma questão e outras tantas que recolheram sobre a reavaliação de ativos? Acho que a grande maioria recolheu. Recolheu, porque você não vai... Você pensa assim, eu vou pagar... Eu não tenho certeza se vai dar certo. A gente observava um TJ pró-fisco, né? Tanto na questão do ITBI quanto na questão do ITCMD. O TJ do Mato Grosso é pró-fisco, a gente sabe disso. Sim. Tem uma, né, a imensa maioria das decisões são pró-fisco. Então a pessoa fala assim, eu tenho clientes que recolheram. Fala assim, eu não vou discutir isso, Kelly. Deixa, vou pagar isso aí porque os meus filhos já estão resolvidos, eu já passei tudo, eu não tenho que mais me preocupar. Eu vou entrar com uma ação, não vou resolver em 1, 2, 3 anos. Quem sabe quando sair isso aí, nem estarei mais aqui. Deixa, eu vou pagar e vou resolver. Eu atendi clientes assim, tenho certeza que você também. Então, é igual eu estou te falando, uma gama de situações que a gente precisa observar quando a gente vai fazer. Então, a gente às vezes fica preso ali nos 2% do ITBI e esquece o todo, que é muito maior, se a gente for para o universo de um ITCMD. É que se a gente levar ao pé da letra, o ITBI não deveria ser pago por razões óbvias. Além disso, né? Mas né? Sim. Até eu tenho clientes que falam, mas eu não deveria pagar isso, eu conheço, sei que não deveria pagar. Eu falei, quero recorrer. Eu falei, não vale a pena recorrer. Não recorra agora e tal. O que você pode fazer é hoje, recorre e agora vamos aguardar. Se em 5 anos o STF mudar o posicionamento dele, corrigir o posicionamento dele para uma linha correta, seguindo a Constituição, aí você entra com uma ação pedindo... e o que a gente observou também, na verdade, não foi até o STF, até não foi tão ruim. O que aconteceu foi a má interpretação vinda das prefeituras.
das procuradorias da prefeitura, porque ele deixa claro lá que não tem ITBI, que vai ter ITBI se houver constituição de reserva de capital. É que o caso que eles pegaram... Totalmente não. Eles pegaram um caso esdrúxulo. Esdrúxulos. Então, totalmente sem... Saiu uma decisão de um caso que foi muito ruim, que nem estava questionando o que foi dado na decisão. Exatamente. Então, assim, pegaram o caso Paradigma, ele foi terrível. Terrível. Então, ele não representa 0,1% dos casos, né? Porque ele é uma diminuição de capital, né? Sim. Então, eles pegaram um capital de vários imóveis que valiam 800 mil, integralizaram e reduziram para 20 mil. Destinaram uma parte à reserva de capital, coisa que nem é comum a gente fazer na Constituição. Eu vou te falar mais. Isso é um pressupõe-se que eles destinaram, porque nem isso eles fizeram. Sim. E foi um equívoco de quem constituiu aquela empresa e fez. Na minha opinião, até a junta comercial não deveria nem passar ter registrado. Aquilo, nem ter registrado. Sim. Então foi uma sucessão de equívocos e esse foi o caso Paradigma que chegou no STF para ser julgado. Sim, então, totalmente aleatório, totalmente fora do comum de uma constituição de uma empresa. Mas eu tentei chegar com ações até o STF e usaram esse caso como paradigma para... Igual as prefeituras, né? Quando a gente vai recorrer do TBI, a primeira coisa, não, mas tem o caso lá 796. Então hoje mas não está dizendo eu já isso. sou bem claro com os clientes, falo, olha, esquece, não dá. Sim. Enquanto não chegar alguém lá com muita força e a coisa estiver muito... vamos falar conversa de bastidores com o ministro e coisa e tal, para subir um caso, ele subir com força para que tenha uma reanálise concreta da coisa. E que represente a grande maioria do que é praticado dentro do mercado, né? Que é a Constituição, com imóveis, onde esses serão destinados ao capital social. Faltou ali um pouco também da junta... olhar para esse lado da parte da contabilidade também. De entender que a reserva de capital não é constituída desse jeito. Enfim, tem ali alguns milímetros. Não, que realmente... Isso tinha que ter um documento fazendo essa reserva de capital em parte. Sim, tal, né? não é feito daquele jeito. Eles simplesmente reduziram o valor e colocaram. Depois pressupôs-se que isso... Mas na minha visão, estudando aquele caso lá... Não, ele é totalmente esdrúxulo. Foi um equívoco, foi um erro crasso de começo ao fim. E aí as prefeituras, né, 90% se aproveitou dessa situação para começar a tributar coisas que antigamente não tributavam. Então, os primeiros planejamentos que eu fiz lá em 2010, 2011, nem se questionava. Você entrava com o pedido na prefeitura, saía a imunidade, pronto, acabou. Nem vinha esse tipo de discussão. E aí, conforme a coisa foi andando, agora... É a mesma coisa que você falou aqui. Olha, cliente, eu não te oriento a discutir isso aqui. Pague isso aqui. Entenda isso como um custo do planejamento. Exatamente. E bola para frente. Se alguma coisa acontecer nesse meio do caminho, se até 5 anos, e chegar lá no STF, a gente tiver um ponto positivo, a gente tem 5 anos para pedir dinheiro de volta. Aí a gente pede. Mas vamos resolver. Né? A gente também tem muitos clientes que falam, não, eu vou ficar discutindo isso, e daí não leva o imóvel para o registro de imóvel. E aí fica criando ali uma bola de neve de coisas a serem resolvidas quando? Conheço várias holdings, principalmente as de pacotinho, sabe aquela o produtinho vendidinho, ela veio, tal... Foi entregue aqui, foi pago caro por isso. O cliente pegou isso, botou embaixo do braço, abriu uma gaveta, colocou lá dentro e hoje está passado 10 anos e ela não saiu de lá de dentro. Ele não sabe nem o que fazer com aquilo, né? Não integralizou os imóveis, não sabe se é melhor integralizar, se não é. Vendeu, às vezes, algum imóvel na pessoa física. Tem coisas que estão... Tá a empresa constituída lá, entendeu? Sim. Rodando sem nada. A empresa já é proprietária. Sim, então, pelo contrato social, já é um método aquisitivo de propriedade. Dado publicidade a terceiro, através do registro, mas ela já é proprietária, segundo a lei. Isso pode causar uma tremenda confusão futura em inventário e em tudo mais. Sim. Mas tem muita gente que ainda está numa situação nesse limbo. Tem. Ele constituiu, integralizou no contrato social, mas não fez... Levou a registro de imóveis, a transferência. Então, ele está no limbo ali, né? Caminha nesse limbo. Então, ele dá ainda a anuência para banco com o CPF dele, faz alienação fiduciária. Você imagina a confusão disso tudo numa questão de inventário depois. Aí ele vai dar para quem?
a empresa ou a empresa vai pedir a transferência, mas aí tem os credores já listados. Então, assim, uma confusão tremenda que as pessoas nem imaginam que elas podem estar deixando para os sucessores deles. Ao longo dos anos, a gente viu ali um boom uma explosão de busca pelo serviço de holding. E as redes sociais também aí promoveram uma grande difusão desse tema. Mas eu volto a reforçar. Esse pacotinho pronto, ele não existe. Ele não é assim que é para ser trabalhado. Não é essa a intenção de um bom planejamento. A holding é, sim, ela tem um papel importante no planejamento patrimonial sucessório. Ela, bem usada, ela é uma ferramenta excelente. Mas o que a gente viu ao longo desses anos, né, de fama da holding, é alguns profissionais se aproveitarem dessa onda e venderem pacotes prontos. E aí a gente tem toda a sorte aí de planejamentos esdrúxulos que vão desde a questão disso até misturar tudo, imóvel rural, imóvel urbano, aquela bagunça que a gente não sabe o que faz, os imóveis todos num lugar feito comodato para outra pessoa, todos os imóveis comodatados. Que razão que tem essa empresa de existir? O que ela gera? Então, a Receita, inclusive, já vem pegando muito no pé com isso. O ano passado, vários produtores receberam a cartinha lá da Receita dizendo que contratos de parceria, arrendamento e comodato passariam a ser fiscalizados. Será um caos. Sim. Porque o que eu mais recebo no escritório, como quando a gente vai atender a parte ali do agro, da contabilidade, são pessoas que têm imóveis comodatados de holding que não foram efetivadas, que não foram terminadas, que não foram concluídas, que não rodam. Não, e tributariamente é vantajoso para ele não fazer o comodato, fazer um contrato de parceria e rodar aquilo em paralelo. Rodar, com certeza. Entendeu? Ou de parceria, ou até, às vezes, em alguns casos de arrendamento, dependendo de como está essa composição familiar, de quem está no negócio, de quem não está. Então, é importante que se dê a devida importância também não só para o contrato social de uma holding, mas para a execução dessa holding, para ela ser operacional, para ela rodar, para ela ter uma contabilidade, para ela ter receita e gerar aí os benefícios, além do ITCMD ou da sucessão, além disso para a parte da operação também. Até porque a gente já teve aqui a procura por holdings das mais variadas espécies, né? Então, a gente teve um caso para nós foi bem... Teve mais gente que buscou a proteção, realmente. Sabe? A blindagem patrimonial. A blindagem. Mas na razão dele, ele estava certo, mesmo não sabendo especificamente. Você não tem uma blindagem absoluta, claro, mas você cria camadas de proteção. Sim. Né? Mas ele era um produtor rural... E ele ia virar político. Ia virar, não, né? Tinha sido eleito prefeito. Sim. Do município. Não é da nossa cidade aqui, de outra cidade. E ele falou assim, eu tenho medo só de uma coisa. Não vou fazer nada de errado, não tenho medo com isso. Mas assim, o que eu vejo de amigos que foram prefeitos e coisa e tal, depois está bloqueado por 10 anos o patrimônio dele, a disponibilidade de bens. Então ele falou assim, eu tenho como blindar isso, eu quero uma holding porque eu quero blindar. Eu falei, olha... Se você fizer coisa de errado, não tem jeito, entendeu? Mas se você tiver com uma empresa, você vai ser bloqueado, sequestrado suas cotas. A empresa vai seguir gerindo seu patrimônio, gerindo tudo que ela está rodando lá dentro, né? E aí fizemos a holding para ele, né? Mais ou menos buscando isso. Ele não estava buscando os filhos muito novos e coisa e tal. Novos, assim, tudo 2, 3 anos. Então, ele não estava pensando em transferir patrimônio. Não tá porque às vezes nem faz sentido. Não faz sentido. Não fazia o menor sentido. Filhos de 3, 7 anos na época. Mas a ideia dele era o quê? Não, eu não quero, porque depois eu quero vender uma fazenda, quero dar em negócio. Tem um negócio de sequestro lá Sim. Eu falei, então o que ele fez? Hoje ele já passou 4 anos, já foi o mandato dele e tudo mais. Já acabou, já é. Mas, assim... A ideia dele era justamente essa. Então, assim, eu quero que... Tá, mas aí o que acontece? Não, se vier alguma coisa assim, vai bloquear suas cotas, provavelmente. Sim, é uma camada de proteção. Vai funcionar
Ao Léo, assim, não. Depende também da sua conduta como gestor e o que você vai fazer. Porque se você confundir patrimônio... Você colocar tudo lá na road, mas se você fizer a maior confusão patrimonial... Você sabe aqui que a pessoa jurídica pode ser desconsiderada, né? Então, a gente tem casos emblemáticos no Brasil de desconsideração da pessoa jurídica quando se lhe fala road. O caso do dono da Caoa é emblemático, porque ele usava a road para esconder algumas coisas. Então, a gente tem algumas situações aí pontuais. E é igual você falou. Por isso que é importante nós entendermos qual é o cenário que o patriarca está inserido, a família está inserido, o negócio está inserido. Porque, às vezes, o que vai funcionar lindamente aqui para um universo do agronegócio vai ser absolutamente desnecessário ou inócuo para uma família que tem empresas de tecnologia, que tem empresas ligadas ao ramo imobiliário ou que tem empresas operacionais de N ramos de atividade. Então, a gente tem que entender qual o universo, o que está acontecendo aqui nessa família. Sim. E aí, por exemplo, valia a pena fazer a sucessão nesse caso? Não. Você vai vender isso para o cliente? Não, você não vai vender isso para o cliente, porque não faz o mínimo sentido. Então, não é um pacotinho pronto que você vende e fala isso. É um serviço personalizado, é uma autocostura. Até porque quando ele falou, tá, mas eu não vejo problema nenhum se for para os meus filhos. Eu falei, tá, mas eu vejo. Eu falei assim, teus filhos, por mais que você não queira, que eu não queira, eu não acredito que... E se lá na frente um tiver problema? E se lá na frente um se envolver com alguma coisa ilícita? Sim. Se algum formar o pagador, aí teu patrimônio está envolvido nisso. Sim. Então, assim, você não sabe, né? Problemas, eventualmente, com drogas, com, sabe Deus, o mundo né? A gente não quer isso para ninguém, mas a gente precisa fazer, às vezes, do advogado do diabo. Colocar o cliente ali numa posição desconfortável. Para ele sentir esse desconforto e pensar, mas se isso acontecesse, como eu quero que o que eu quero que meu patrimônio... Como que eu quero que meu patrimônio responda a isso? Como que eu quero que a minha família decida em relação a esse desconforto se ele acontecer? Exatamente. Então, a nossa papel como profissional é realmente colocar ele numa... E eu até, às vezes, peço desculpa para os clientes. Eu falo, olha, eu vou te colocar aqui. Vou te fazer algumas perguntas que vão te trazer para um lugar de desconforto, mas é que eu preciso que você me diga se essas situações que hoje a gente tragam desconforto, como você quer que seus filhos ajam se ela acontecer. Porque a gente não está livre de acontecer. Não, de forma alguma, né? E aí a gente tem muitos mitos ligados a quando a gente fala de holding, de planejamento, de sucessão, o mito de vou casar com separação total de bens, minha nora ou meu genro não vai ter direito a nada. Sabe que isso é um mito, porque se seu filho ou sua filha morrer, o cônjuge dele é um herdeiro. Eu vou doar tudo para os meus filhos agora e se aparecer um filho depois, ele não vai ter direito a nada. Tá errado, ele vai ter direito. E aí você vai jogar, às vezes escondem, né? Às vezes uma situação dessa da gente... E a gente sabe que isso é uma maneira de desconstituir tudo que a gente fez. Sim. Né? Outro mito. Não, eu vou fazer uma holding e eu não vou precisar mais de inventário. Será? Depende. Muito difícil. Né? Quem que não tem uma conta bancária que tem dinheiro lá? E mesmo assim, você já fez a transferência em vida, hoje tem aquela questão dos gatilhos para você automaticamente fazer transferência de cotas e tudo mais. Mas algumas juntas já vêm pegando no pé e indeferindo processos com esses gatilhos automáticos. Mas e mesmo assim, isso não é para todo mundo. Não, de forma alguma. E tem mais uma coisa. Pode ser que no futuro, hoje, a legislação não te pegue nisso. Mas e daqui a 10 anos? O Brasil, a gente sabe, cada vez você vê o governo correndo atrás das brechas, né? Sim. Ele vai fechando brechas e abrindo outras, fechando e abrindo. E a alíquota sempre subindo, né? E a gente precisa, como profissional, entender que esses planejamentos, como eu falei antes, precisam ser revisitados a cada tempo, a cada mudança de legislação, a cada mudança de família, porque você vai precisar fazer adequações. Lá no escritório, eu sempre procuro trabalhar com um universo aqui de 5 anos. Durante 5 anos, eu acompanho a família ali. Depois, a gente faz trabalhos pontuais. Mas nesses primeiros 5 anos, eu gosto de acompanhar de perto, para ele ir me falando o que está acontecendo. Se tiver que a gente refazer documento, acordo, a gente faz. Se a gente tiver que fazer alterar cláusulas de contrato social, a gente faz. Porque o planejamento ele não é estanque. Ele precisa ter essa fluidez. E até porque nos primeiros 2, 3, 5 anos, você ainda tem normalmente
uma harmonia familiar. Você está próximo. Então, assim, você caminha ali, vamos fazer uma mudança no acordo de sócio, porque eu acho que tal coisa não ficou legal. Então, você vem aqui e faz, está todo mundo de acordo. Agora, passou 5, 10, 15 anos, morreu alguém, entrou alguém, uma briga lá de não sei o quê. Ou o próprio patriarca perde um pouco a força que ele tinha, porque os sucessores dele já estão com uma força operacionalizando, maior, né? Tudo mais. Então, assim, ele já não consegue impor alguma coisa que antes ele conseguia. Tinha decisão, ele era maioral, plena. Por mais que os outros assinaram lá e tal, mas ele tem uma força muito maior nesse período, né? E depois, às vezes, passa o tempo, tudo isso muda. E às vezes você precisa mudar alguma coisinha naquele acordo e fala, não, agora você não muda mais. Porque para mudar um acordo de sócios, seja familiar ou seja outro... Precisa ter quórum para isso. Ou precisa ter quórum, mas normalmente você precisa ter unanimidade. Ambiente para isso. Né? Se é um acordo de todos, se todos assinam, né? Você consegue mudar o estatuto, consegue mudar o contrato social, mas o acordo em si não, é unânime. Um acordo de todos, né? Então, assim, e é executável. Então, aquele que não concordou agora e não assinou, ele está fora. Ele está fora daquele acordo, daquelas obrigações. Se vocês não cumprirem para ele o que ele não concordou ali e estava acordado, ele pode executar. Né? E geralmente nesses momentos, igual eu falo, discutam situações desconfortáveis enquanto vocês estão confortáveis na presença um do outro. Enquanto vocês têm condições de sentar na mesma mesa. Porque depois que o conflito está instalado, você não coloca todo mundo na mesma mesa. Não coloca. Não coloca. E aí você não vai conseguir fazer as alterações que você precisa fazer. E tem mais uma coisa. Quando as partes não têm condições de chegar num acordo, quem chega no acordo para elas é um juiz. Sim. E aí e é verdade. Aí você pensa, nós não estamos concordando entre 2, 3 irmãos. Nos conhecemos, guardadas as devidas proporções, temos o mesmo amor, o mesmo apego, viemos do mesmo lugar, sabemos o que custou para nossos pais construir isso e não conseguimos chegar num acordo. Aí a gente coloca um terceiro para decidir isso, que não tem nada disso. Ele está ali para ser técnico. E muitas vezes a gente sabe que nem técnico eles são, né? A gente sabe disso. E você vai colocar ele para decidir o teu negócio, a tua vida. Sim. Você quer realmente isso? Sim. Exatamente. Então, assim, é a velhice máxima, né? Um mau acordo é melhor do que uma boa briga. Uma boa briga, fato. E eu, normalmente, quando vou intermediar conflitos familiares, ali eu já começo... Principalmente, às vezes eu estou com um dos familiares contra outros familiares, né? Eu já chego falando, olha, um bom acordo é o que sai todo mundo insatisfeito. Exatamente, que não atendeu a demanda única, exclusiva de um só. Está todo mundo satisfeito? É assim mesmo que eu queria. Aí as coisas vão se acomodando e as pessoas vão assumindo aquela... E eu te falo, é sempre assim. Você chega no final de um processo de acordo, você fala, vai sair todo mundo satisfeito? Não, vai sair todo mundo insatisfeito. E a gente exausto. Entendeu? E às vezes são meses, né? Isso aqui, a gente está falando uma coisa aqui que você resume, que acha que senta numa mesa dessas, você resolve. Não, você começa uma conversa numa mesa dessas, vai minuta para lá, vai proposta daqui, volta tudo para o começo, não quero mais nada, não quero mais nada, conversar. E esfria a cabeça, e volta para a mesa e assim vai. Então é importante, né, a gente entender, embora a holding seja um bom caminho, você deslocar, né, algumas discussões que iam para o direito sucessório, para o ambiente ali do direito empresarial, do societário, que a gente tem essa possibilidade dentro da holding, é legal, é bacana, mas é preciso ter atenção e olhar esse perfil desse negócio e dessa família. E sempre nós, né, ali olhando o perfil do patriarca, como que está composta, como que são esses herdeiros estão preparados para ser sucessores? Porque às vezes a gente vai precisar dizer para um patriarca, olha, não coloque ele nessa posição, porque você vai ter problema futuro. Sim. Eu já falei isso para cliente meu, olha, você está aqui, você está falando, ele vai cumprir. Quando você não tiver, os outros vão ter problema com ele, é isso que você quer? Não, então mitiga o poder dele aqui dentro, agora. Sim.
né? A gente já viu questões assim de brigas familiares entre irmãos ali e o patriarca tá vivo ainda e coisa e tal, e o patriarca quer que a coisa fique sólida e no futuro, que não se venda, não se faça nada e coisa e tal. Eu falei assim, mas se em vida os seus filhos já não conseguem manter essa harmonia, essa união. Você imagina cada quando você não estiver pensa aqui. em caminhar para um lado, você imagina depois. Você vai, ao invés de você estar solucionando um problema para ele, você vai estar criando um problema. Entendeu? Porque um vai querer, então, manter o grupo sólido à marra, vai criar disputas judiciais, vai criar obrigações que vai encarecer, vão diluir patrimônio. Sim. Né? Então, assim, é mesmo isso que é importante pro patriarca e para eles. Quando vê, não, vou distribuir aqui, cada um fica com uma parte, que depois fique fácil até para... De dividir, tal, porque quer... Eu sempre prezo lá em atendimento, quando a família, né, tem possibilidade, quer de fazer um desenho onde seja permitido essa separação sem que eles tenham grandes prejuízos. Né, permitir isso, porque realmente quando a gente coloca uma coisa estanque, olha, não pode vender, você tem que continuar junto, você tem que isso, você tem que aquilo, você já está trazendo ali um peso para eles. E, às vezes, um filho quer ir lá tocar fazenda, o outro quer ser médico. Sim. Tem problema? Não, de forma alguma. Só que o que é médico, ou o que é tá tocando o negócio, ele precisa entender que ele vai ter que prestar contas do negócio, enquanto gestor, para esse. E esse vai ter que entender que ele vai ter que ter um posicionamento de sócio. Sim, e não de irmão. E aí é aí que está a grande dificuldade. Sim. Porque, às vezes, aquele que está tocando o negócio fala, nossa, mas fulano está desconfiado de mim. Eu sou irmão dele. E não quer, ele coloca o ego na frente. Ele não entende que ele prestar contas é a posição que ele está como gestor. E o outro não entende que esse daqui precisa ser remunerado. Por isso. E esse aqui, ele precisa ser remunerado pelo trabalho que ele está prestando e que está fazendo o patrimônio crescer. E ele precisa ser remunerado pela porcentagem que ele tem do patrimônio que ele recebeu. Que são coisas absolutamente diferentes. E da mesma forma, ele tem que distribuir lucros para o outro. Para o outro. E ele precisa gerar renda. Por quê? Porque o lucro vem da operação que ele está tocando, que é para ele e para o outro. Então, assim, quando a gente vai profissionalizando essa dinâmica familiar, que é o que eu falei antes, você não entender um planejamento só no âmbito do patrimônio e do papel, Sim. mas da gestão. Quando você vai profissionalizando essa gestão e cada um entendendo o seu papel dentro do negócio ou fora dele, a tendência é que seu negócio se perpetue por muito mais tempo. Sim, porque aí é interessante para os dois. Esse aqui está crescendo um patrimônio, está administrando, está recebendo para isso. Sim, o que é justo. O que é justo. Sim. Mas ele está aumentando o bolo geral. Esse outro está vendo o bolo aumentar, está sendo prestado contas e está recebendo ainda. Sim. Proporcionalmente é o que gerou de resultados. Né? Profissionalizar, né? Eu atendi uma família que eles eram muitos herdeiros, muitos mesmo. E aí, uma delas especificamente, ela era o financeiro. E ela tinha uma grande dificuldade em prestar contas para os outros. Porque ela não conseguia sair dessa posição de parente, de irmã, prima, sobrinha, filha. Então, ela tinha uma grande questão ali. E eu sempre falei com ela, você não está prestando contas enquanto herdeira, você está prestando contas enquanto a posição que você ocupa no negócio, o cargo que você ocupa que está prestando contas. Sim. Então, quando você vai tomar conta de um negócio familiar, não é você, não sou eu, Kelly, que tenho que prestar contas para os meus irmãos, sou eu, gestora do negócio. Sim. E você vê que muitas famílias, assim, às vezes são 1, 2, 3, 4 irmãos que vêm gerindo um negócio e eles sempre geriram da mesma forma há 30, 40 anos. E daí ali, mas a gente não tem um salário. A gente gasta pouco e gasta. E não tem um salário. Não, todo ano eu gasto tanto, o outro gasta tanto e tal. Por que agora os herdeiros querem alguma coisa assim, ou assado? Eu falei assim, olha, pera lá. Se vocês não remunerarem eles de alguma forma, na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão vender tudo. Então fora. Porque o cara não vai ficar sentado em cima
de 100 milhões de patrimônio ganhando 5 mil por mês. Não. Aí vem o conflito de gerações, né? Que a gente não pode... são perfis totalmente diferentes daquele que construiu o negócio, que veio para cá 50, 60 anos atrás, 40 anos, né? Que agora deve estar com 60, 70 anos, da geração nossa, que temos em torno de 40, que vai ser muito diferente da geração que está com 20 agora. Sim. Primeiro que já tem uma mudança geracional natural, né? Que já não estamos nem falando do perfil aqui próximo de cada nós, um, aqui, né? Mas assim, o homem do campo aqui e tudo mais. Não estamos nem entrando, né? Mas aquele que abriu com CBT, o outro que andou de F1000 e agora os que estão andando de Dodge Ram, avião. Entendeu? De avião, são coisas totalmente diferentes. E aí, como você está preparando? Você está colocando esse que está andando de avião para ele entender como que é a lida lá? Sim. E a gente não está falando de ele ir lá e trabalhar no campo, não é isso. Mas ele compreender a dinâmica do teu negócio. Sim. Ele compreender que o teu negócio começa lá na lavoura, lá na sementinha que é plantada na terra. Sim. Até chegar no avião que você comprou. Isso é uma distância muito longa e você precisa entender. Igual eu sempre falei, você não precisa tomar conta do negócio, você não precisa gerir o negócio, mas você precisa entender de onde vem aquilo, como que é, quando é a sua posição de sócio. Sim, exatamente. Isso é ser sócio, não necessariamente você está tocando o negócio, isso não é ser gestor. Sim. E às vezes o que a gente observa é que os filhos vêm, alguns herdeiros, eles devem sendo preparados para ser herdeiros, não para ser sucessores. Daí quando o pai desperta para eu não tenho sucessor, dá um desespero. E eu entendo que daria mesmo. Sim. Mas aí tem como concorrer? Tem. Você pode contratar um gestor. E esse gestor vai prestar conta para os seus filhos. E, às vezes, esse gestor vai ser muito mais efetivo em levar o teu legado enquanto negócio e proteger o seu patrimônio do que os seus filhos. Daí eu sempre, quando alguém me fala isso, fala, não pode, porque o olho do dono engorda a boiada e tudo aquilo lá, eu falo assim, eu sempre faço a mesma pergunta. Quem é o dono do Sicredi? E o tamanho do Sicredi? Entendeu? Propaganda para o Sicredi aí, pode patrocinar o nosso podcast. Tá? Fica a dica. Mas quem é o dono? Não tem dono. É uma cooperativa que tem conselhos, que tem gestores, tem lideranças, tem tal, né? Não tem dono. Sim. E está aí rodando a gerações, né? As gerações, e não são gerações de família, são gerações de cooperados. Com certeza. Né? Então, assim, o mesmo princípio ele tem que se aplicar às empresas, à sucessão, ao pensamento de legado. O que é melhor para a empresa? Exatamente. Né? O que é melhor para o patrimônio? Nem sempre vai ser o que é melhor para o sócio. E ele precisa se entender nesse universo, ele precisa ser preparado para isso. Sim. Né? Ele precisa entender que o maior legado que o pai dele está deixando, o patriarca, a matriarca, é o negócio. O patrimônio é aquilo que ele construiu ao longo dos anos. E aí a gente vem de gerações muito diferentes. Um quer andar... E às vezes até na mesma geração tem momentos diferentes. Né? Eu atendo uma família... E aí a gente estava discutindo o acordo entre eles, e aí um dos filhos tem o perfil de querer comprar áreas rurais. E o outro já tem um perfil mais arrojado, ele quer fazer investimento imobiliário, ele quer levar um pouco do dinheiro da carteira, do dinheiro da disponibilidade financeira da família para fora do Brasil. Então eles têm perfis totalmente diferentes. E eles vão ser qual que é mais arrojado. E eles vão ser sócios 50-50. Sim. Onde ninguém decide. Sim. Como que a gente vai fazer? Quem vai ser o árbitro? Quem vai ser o árbitro? Como que a gente vai compor essas decisões? Porque enquanto a mãe dele e o pai dele estiverem vivos, eles estão ali e vão falar o que vai ser feito. Uhum. E quando eles não estiverem mais? Exatamente. Então, a gente tem que ter mecanismos de saída deles também, de não queremos ser mais sócios. Que sejam seguros, minimamente seguros ou minimamente execuíveis. Sim. Né? Sim. Porque existem também perfis diferentes, às vezes dentro da mesma geração. Sim, sim. E às vezes é isso que é a beleza do negócio. Sim. É entender que existem perfis diferentes e que juntos eles vão equilibrando e vão mais longe. Sim, exatamente. Né? Mas a gente precisa assumir essa posição de eu não sei tudo, vamos olhar aqui, vamos colocar um pouquinho aqui, dividir os ovos nas cestas, né? E fazer o negócio prosperar. Sim.
E permitir esse diálogo, né? E ter esse diálogo franco e aberto como sócios para muito além da relação de irmão ou de primo, né? Enfim. E assim, você não pode garantir essa rigidez eterna. Né? Não, de forma você pode pensar que isso é bom, é bom, mas vai chegar. Se você chegar numa terceira, quarta geração, você vai ter que abrir isso aqui para praticamente capital aberto. Mas se é de capital aberto, nós estamos falando de 200 pessoas lá. E aí, como é que você vai querer que alguém esteja ali? Não, tem que ser um membro do grupo familiar que vai ser o presidente. Por quê? Por quê? Entendeu? E outra, quem dessas 200 pessoas? Né? Você está pulverizando. E a pulverização ela é natural e automática. Sim. Né? Então, se você pegar empresas multinacionais que têm uma cultura... Eu vejo que a holding, a gente trata com o nome holding aqui, o que é tratado empresarialmente em outros países com muita naturalidade. É o nome bonitinho que a gente deu, mas a gente está falando de holding aqui, mas na verdade a gente tem que entender isso como uma dinâmica de negócio. Uma profissionalização. Uma profissionalização do teu negócio, porque você não precisa ter uma holding. Você pode, por exemplo, ter uma empresa de logística que vai ficar para os seus filhos. Seus filhos precisam estar preparados para assumir essa empresa de logística. Ela não é uma holding, ela é uma operacional. Mas eles vão herdar. Exatamente. Como eles estão sendo preparados para isso? Sim, aí depois você vai olhar o patrimônio, não, mas daí essa empresa comprou uma fazenda, mas daí quem define que vai ficar com a fazenda vai ter que reinvestir na transportadora. Na transportadora. Então, assim, você tem que ter esse tipo de feeling, né? Exatamente. E a gente pegar exemplos internacionais como Cargill, como a própria John Deere. John Deere é um modelo, né? John Deere caminhou de governança e de até estruturação 10 anos de negócios. atrás era um membro familiar, apesar de ser um cunhado, mas era um membro familiar que administrava a presidência do conselho de administração, né? E hoje parece que já não é administração exclusivamente profissional. Mas assim, é para você ver que isso era alguém competente, que estava no cargo, que progrediu a empresa, então a coisa tinha uma linha de crescimento. Mas era alguém profissional. Só que você vê que essa profissionalização e essa preocupação das empresas, não sei, eu não consegui até hoje interpretar o porquê, mas essas empresas americanas, europeias e tudo mais, tem um princípio muito mais forte de governança que carrega de 1800, 1700, né, de séculos atrás. Eles são muito mais maduros no que se relaciona à governança corporativa, familiar, e praticam realmente isso dentro dos seus negócios. Aqui no Brasil, se a gente for olhar, o Rio Grande do Sul é um lugar onde tem muitas empresas muito antigas e é um dos pioneiros em relação à governança corporativa aplicada às empresas familiares, com casos de muito sucesso. Sim. Então, eu observo, imagino que isso vai acontecer ao longo dos anos, que isso vai se estendendo para outros negócios, conforme eles vão tendo maturidade, e isso vai sendo instalado. Porque a gente pensar em termos de Mato Grosso, Tangará da Serra tem quantos anos? 49, acho que é, né? 50? 48 fez esse ano, né? Acho que foi 48. Então, tem 48 anos. Então, as empresas que tem aqui... 48 menos. Né? Então, assim, elas não têm essa maturidade, porque elas estão ainda, às vezes, ali no patriarca ainda. Sim. Então, é a partir do patriarca para baixo que vai se sentindo essa necessidade de profissionalização e de ter instrumentos de governança. Então, eu acredito que isso vai ascender. Diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, onde você tem empresa de 100 e poucos anos. Você tem Tramontina lá, você tem outro grupo Tramontina, VEG, as vinícolas, tem algumas vinícolas que já estão na terceira geração. Então, tem outras estruturas, tem uma maturidade alcançada ao longo dos anos que demonstrou essa necessidade de incorporar a governança. Eu acho que a gente está num caminho para isso, né? Quando que antigamente a gente sentava numa mesa com o produtor rural e com os filhos? Sim, hoje a gente tem alguns casos que a gente atende que já tem a terceira geração, já tem os netos. Não, e antigamente você sentava como advogado para discutir o quê? Ou era um problema agrário, entendeu? Ou era um problema com o banco, entendeu? Era duas coisas. Duas coisas, entendeu? Então, hoje eles vêm para a mesa procurando a gente para, olha, meu negócio cresceu, eu já estou cansado, eu gostaria de antecipar algumas coisas para os meus filhos e ir preparando essa sucessão. Vamos colocar todo mundo na mesa? E aí a gente parte, né? E é justamente essa questão, assim, o que eles mesmos veem, né?
família tal dividiu lá 30 anos atrás, pode ser, na época era diferente as cifras, as coisas e tal, mas assim, o que aconteceu? Todo mundo, 1 progrediu, 3 foram à bancarrota. Né? Então, assim, não é meu objetivo esse. Então, como que eu faço? O que tem que fazer? Quais são os princípios? O que a gente caminha para que lado? Né? Então, assim, acho que essa preocupação é uma preocupação que não era eles não tinham... Não era palpável, né? Não era imediata. Não era imediata. Era só aquela questão assim, eu vou deixar uma fazenda com cada um, ou se não conseguir, divide vocês aqui e tal. E uma coisa que a gente observou, que eu observei de umas gerações também, teve algum momento ali que os pais privilegiavam os filhos. Sim. Em detrimento das filhas. Deixava, às vezes, mais terras para os filhos. Por quê? Porque, realmente, a mulher ela tinha menos visibilidade no negócio, quando se tratava do rural, né? Do trabalho ali rural. Hoje, você vê que tem, às vezes, grandes grupos sendo comandadas pelas herdeiras. Exatamente. Elas ocuparam esses espaços, vêm ocupando. Então, não tem mais essa conversa de minha filha vai ficar com menos do que meu filho. Mas, é equânime o negócio. Mas você veja bem que há não muitos anos, menos de 10 anos atrás, eu presenciei isso, famílias falando, os imóveis eu quero transferir para os filhos e as filhas deveriam ter casado com fulano, com alguém e tal, porque é obrigação do homem e coisa e tal. A visão de do patriarca. Era um senhorzinho bem... porque ele vem disso da geração dele. Provavelmente foi assim que ele foi educado. E ele falava que era... Naturalmente. Dessa forma na Itália e coisa e tal. Exatamente. Entendeu? A família que eu atendi também era italiana. Porque os filhos vão ficar com mais do que as filhas. Eu dei uma e a gente vê que isso não é permitido, nem na nossa legislação é permitido, né? Exato. Fazer de 50% obrigatoriamente tem que ser dividido de forma igualitária. Ele já não estava mais na administração, mas na visão dele os filhos tinham contribuído com mais. Porque os filhos trabalhavam, as filhas não, casaram com fulano, com Beltrano, e tocavam os negócios deles e tal. Mas era a visão dele. Sim, a perspectiva dele, né? Só que os filhos já tinham uma visão distinta, então não entrou nessa... Mais moderna. Mas não foi para o caso de holding, de planejamento, não. Depois o senhor veio a falecer e fizeram uma divisão de patrimonial. Mas eu já vi outros casos que daí houveram brigas de antecipação de herança antes para filhos e coisa e tal. Depois vira aquela ações de sonegados e coisa e tal. Nossa. Então, aí o que era para melhorar piorou. Então você sabe, nos casos que eu participei, resolveu-se, graças a Deus. Então ficou justo e todo mundo saiu insatisfeito. Todo mundo saiu insatisfeito, porque de um acordo é esse o objetivo. Mas tem uma questão que é assim, a pior dor é a de não resolver. Isso a justiça brasileira, esse lapso temporal que ela dura, eu acho que é a pior coisa. Extenuante, isso, né? Então, extenuante para nós como profissionais e para as partes envolvidas. Exatamente. Né? Não ter um desfecho rápido e efetivo. Clientes vivendo de um sonho há 20 anos que pode ser que se torne realidade, pode ser que não. Então, assim, e você vê inventários da mesma forma se arrastando há 10, 12, 15 anos, 20 anos, sem uma solução, sem você enxergar uma luz concreta no fim do túnel. Por quê? Inércia do Poder Judiciário. Então, assim, e às vezes você atrasa o crescimento de uma família, você atrasa, por quê? Justamente por isso, porque não tem como tocar. Não tem como você administrar aquilo ali, né? Um patrimônio conflituoso, ele só vai diminuir. Exatamente. E daí vai acontecer o quê? Com a pulverização, as partes têm partes menores. Juntos eles são fortes, separados nem tanto. E às vezes eles têm que... Aquela parte lá não, então eu vou vender a minha parte, aí ela vai vender uma parte que está em inventário, que ela ainda não está 100% distribuída. E aí vende abaixo do que valeria, né? Obviamente, problemas. Vende abaixo do que valeria. Né? Então, assim, você vai... É uma somatória de problemas que vão chegando lá num final que você só vê vantagens na organização. Né? O planejamento sucessório não é... Primeiro, eu vejo que na geração atual, né, seja o patriarca, já seja a segunda geração, quem faz o planejamento, ele já está se estruturando para mais governança, entendeu? Claramente. Acho que hoje já tem
favorecimento em crédito bancário, etc. E tal. Então, você já Sim, tem muitos vantagem bancos financeira? isso é uma pergunta que acontece muito também. Mas se eu fizer holding, como que o banco vai me enxergar? Aí eu sempre falo, ele vai te enxergar melhor do que ele está te enxergando hoje. Ele vai compreender que você está fazendo um movimento de se organizar, um movimento de deixar a sua família a par do que está acontecendo, de se profissionalizar e concentrar o seu patrimônio num lugar só, sem desvios. É melhor para ele. Exato. Do ponto de vista do credor, é melhor isso. Lógico. Então, assim, então você tem mais organização, você tem mais planejamento, você tem economia tributária, né? E o teu custo fica... E você pode ter acesso a um dinheiro, né? A linhas de crédito com acesso com um juro menor, porque você tem governança, porque você tem organização. E eu costumo muito falar isso também para produtores rurais, que não tem contabilidade, por exemplo, regular. E é 90% na pessoa física. Sim. Tem cliente que a gente vai atender, sem contabilidade. Mas dá para fazer? Porque ele está acostumado a só fazer o livro caixa lá. Seja o digital ou seja o analógico, né? O livro caixa comum, que nem todos estão obrigados. Sim, dá para fazer contabilidade na pessoa física. Sim, E a gente, acompanhar o teu negócio, ver como que ele está crescendo, ver o que você tem de estoque de gado, estoque de soja, estoque de insumo, tudo isso pode ser feito. Se você chega com um balanço nesse para o banco, ele não vai pedir aquele relatóriozinho de faturamento que você está lá incomodando não incomodando, mas sim pedindo para o seu contador fazer e que você nem sabe se aquele número é real ou não. Até mesmo num momento de renegociação. Total, você tem que demonstrar. O manual de crédito rural exige que você apresente os balanços. E aí você não tem. E você não tem, tá? Você faz renegociação de dívida. Quem tem? A imensa maioria tem ou não tem balanço? Aí sai, corre, liga para o contador, tenta recompor contabilidade de 1, 2 anos, 3 anos, às vezes é que eles pedem os últimos 3 anos. Para você recompor. E aí você não tem, aí dá um trabalhão, uma coisa que você poderia ter procurado um profissional habilitado, que faz isso e que já estaria pronto. E que talvez você não precisasse renegociar, porque você teria clareza do teu negócio. Você passa a ter ferramentas, né? Fluxo de caixa. Sim. Você passa a ter ferramentas. Se você vai usar é diferente, mas que você passa a ter, com certeza. Porque aí você não fica dependendo daquela cadernetinha ali que você fez uma anotação lá e fala, não, eu vou ter dinheiro dia 30/8, do que vai receber no milho, eu tenho uma parcela no dia 5, vou considerar todas as minhas parcelas pro dia 5. Aí chega lá, meu dinheiro do milho não foi suficiente. Não foi suficiente. E assim a gente vê. Então, uma das consequências da reforma tributária pro agronegócio, mais especificamente para o produtor pessoa física, que fatura mais de 3 milhões e 600, vai ser ter uma contabilidade, porque ele vai ter que controlar crédito de IBS, CBS, crédito e débito. Sim, não vai mais ter como fugir disso, né? E hoje ele não é contribuinte de PIS/COFINS, mas ele vai ser contribuinte de IBS, CBS. E para ele controlar crédito e débito, ele vai ter que ter uma contabilidade regular. Ou seja, se antecipem, procurem profissionais que sejam habilitados a fazer isso, porque vai ser necessário. A alíquota é altíssima. Altíssima. 11%. De um imposto que você não paga hoje. Não paga hoje, então... Não assim, diretamente, pelo menos. Então... Você não vai pagar, nenhum produtor paga uma guia todo mês lá de PIS, COFINS, enfim. Não paga, né? E o IBS, CBS vai ter que ser feito. Isso vai. Mas vai descontar se você estiver organizado, com a contabilidade bem feita, você vai abater esses valores, vai gerar crédito e lá na frente você abate. Mas quem estiver desorganizado não vai ter esse benefício. Não vai ter o benefício e isso vai impactar a precificação, custo, tudo. Impacta o negócio, né? Exatamente. E da reforma tributária, o que mais você tem estudado e que você vê assim que é o caos? Acho que a convergência de dos dois sistemas juntos vai ser meio caótico para a gente, enquanto profissional da contabilidade, do direito. Então, a gente não é que IBS, CBS vai entrar e que vai sair simples... presumido e real. Não, o IBS e CBS ele vai substituir o PIS e COFINS. Ainda vamos ter a apuração do imposto de renda e contribuição. Então, nós vamos ter ali um caos durante alguns anos de convivência de regimes e de tributações diferentes. O split, que a gente não sabe muito bem como vai funcionar, né? Na visão do governo, vai ser lindo. Vai ter lá uma nuvem, um sistema que vai sequestrar o pagamento, vai distribuir para cada um. Mas como isso vai funcionar na prática? Porque hoje, se a gente pegar hoje,
Vou falar do comércio aqui, vou dar um exemplo do comércio. Então, a gente compra a mercadoria, vende a mercadoria, a gente se apropria daqui, a gente não pagou imposto daquilo, a gente vai pagar imposto daquilo no mês seguinte. Quando tiver a IBS-CBS, a hora que você receber a sua mercadoria, você pagar o teu fornecedor, o imposto dele já subiu. Esse dinheiro não vai entrar mais no seu fluxo de caixa. Sim. Então, vai ser necessário a gente saber precificar e olhar o fluxo de caixa. Porque vai impactar o fluxo de caixa do produtor, do comércio, do serviço. O serviço vai ser muito impactado pela reforma tributária. O serviço é o mais impactado. Mais impactado, porque o que a gente vai ter de crédito? Qual? Entendeu? Que alíquota? Vai ter redução de alíquota de 50%. O serviço, o teu crédito vai ser o quê? Se vê eventualmente, mas teus custos maiores devem ser aluguel, funcionários e sistemas. Porque a gente vende serviço, Sim. Né? Vende questão Trabalho intelectual, né? Não tem crédito. Então, vai ser muito oneroso, né? Sim. De acordo com as alíquotas aí. Quem não tiver organizado vai pagar mais. Quem não tiver organizado vai pagar mais. Quem não perceber a urgência em olhar esses cenários de agora para fazer as mudanças que precisam ser feitas no seu negócio, porque a gente tem aí um lapso que a gente ainda pode, né, utilizar ao nosso favor, utilizar a favor do nosso negócio e ir se adequando para você sofrer menos lá na frente. Quanto mais organização você tiver, melhor vai ser. E a gente, ao longo dos anos, observou várias mudanças ali, né, que trouxeram impactos nos negócios. Eu lembro que alguns anos atrás, quando estabeleceram a nota fiscal eletrônica para o produtor rural. Era o caos. O produtor rural falou assim, como que eu vou emitir nota fiscal eletrônica lá na fazenda? Não tem internet. Porque acostumado com o bloquinho dentro do carro, e tá aí, rodando. Não vai rodar, né? E todo mundo achou que não ia rodar. E está aí rodando. E SPED, e E-Social, e todas essas mudanças. Eu entendo que a reforma tributária ela vai trazer um momento de ruptura também com profissionais que também não estejam preparados. Não Sim. só o negócio. Profissionais Sim. que não estejam preparados. Porque ele vai trazer um caos. Mas onde há caos, há oportunidade. Sim. Onde há oportunidade, há dinheiro. Onde há dinheiro, alguém tem que pegar. Você tem que estar preparado. Exatamente. Alguns dias eu estava participando de uma palestra, de um encontro, e um professor lá, agora eu não recordo o nome, falou, não, mas veja bem que isso daí é assim, mas a gente vai ter uma série de problemas, até a jurisprudência se acomodar com isso, com aquilo, várias mudanças. Eu falei assim, ele fala de uma forma muito tranquila na visão acadêmica, né? Mas para a jurisprudência se acomodar, quantos contribuintes não perderam muito ou tudo? Então, assim, por quê? Porque o cara, às vezes, acreditando estar fazendo certo, fez errado e lá na frente ele vai pagar muito caro por isso. Exatamente. Aí a jurisprudência acomodou. Tá, mas e esse gap? E esse gap? Quem que vai sofrer com isso? Exatamente. Porque uma coisa é quando você está fazendo de má fé, a pessoa está fazendo errado, ou ela... Qualquer coisa nesse sentido. Outra, arriscando, né? Sim, outra coisa tomando quando risco. Alguém não quis tomar o risco, fez de determinada maneira e lá na frente, não, esse crédito você não podia ter aproveitado, isso aqui está errado, isso aqui não sei o quê e tal. Então, é um lapso muito grande de tempo para você chegar numa pacificação que é muito... E uma urgência que o judiciário não tem, né? De prestação jurisdicional. Não existe essa urgência. E daí você vai lá multiplicando isso todos os meses, atualizando e tudo mais, as dívidas se tornam astronômicas, você não sabe qual que é a segurança, e até mesmo tem essa questão da nova justiça para ser criada. E aí a gente pensa assim, o IBS-CBS foi criado para substituir PIS, COFINS, ICMS, enfim. Porque o PIS e COFINS é uma bagunça. Sim. O que é crédito, o que não é crédito? Aí importamos essa bagunça para... E aí a gente fez isso, está fazendo... Pelo menos é isso que a gente está observando como profissional, que a gente está carregando essa mesma bagunça lá para o IBS-CBS. Vai melhorar? Não sei. E eu vou te falar mais uma coisa. Eu tenho minhas dúvidas. Não, melhorar... Que vai melhorar. Melhorar não... Né? Não vai. Assim, vai aumentar a carga, só isso, entendeu? Não vai melhorar, não vai simplificar. Isso é a minha opinião. Não vai melhorar, não vai simplificar.
E daqui uns anos nós vamos ter uma colcha de retalhos chamada Constituição Federal, quando você vai começar a colocar lá que o produtor rural tem que reduzir ali. Então você tem que mexer na Constituição. Aí o advogado vai ter que ter uma redução dessa carga, porque senão isso e aquilo. Aí outras classes vão conseguir a mesma coisa para... Que é o que existe hoje, né? Exatamente. Que é a injustiça tributária, ela vem desses penduricalhos e desses benefícios inúmeros que existem em detrimento... Uma classe tem mais força política em um governo e ela vai lá e mexe naquilo, no próximo é outra e assim vai. E é por isso que a gente tem essa bagunça. Exatamente. E daí a gente vai continuar. Vai continuar. Isso, que a gente observou isso agora nas discussões da reforma, né? A única diferença é que nós estamos tirando muito dessas coisas da lei complementar e jogando para fazer a colcha de retalhos na Constituição. Na Constituição. Vai ser um pouquinho mais burocrático, mas eles já mudaram 300 vezes na Constituição. Sim. Continuar mexendo para chegar em 1000 agora é só um... eu também acho que não vai simplificar, não vai reduzir. E acho que a tendência, tendo em vista, né, o nosso histórico, é continuar o jogo de empurra para lá, puxa para cá, pega um setor, vamos mudar isso aqui, aí o outro setor faz um lobby, muda esse lá, e assim vai continuar a mesma bagunça. E outra coisa que eu vejo que isso é terrível, é que daí vem os especialistas falar, isso vai acabar com a guerra fiscal. Como se a guerra fiscal fosse ruim, né? A guerra fiscal ela só é ótima para o contribuinte. Sempre foi. Por quê? Porque ela está reduzindo impostos e o Estado, o município que entra nessa guerra fiscal, ele está dando benefícios para um setor, se instalar lá, trazendo empregos, trazendo sim. Existe essa manobra, essa possibilidade de negociação dentro do âmbito estadual, do municipal, para conceder benefícios onde você seja mais atrativo. Agora me fala, quando que uma montadora de automóveis vai ir para o estado do Tocantins daqui para frente? Quando que vai para Goiás, para o Mato Grosso? Não vai. Nunca. Porque qual o benefício? Logisticamente não tem. Logisticamente nunca vai ser favorável. Mão de obra piorou. Aí você vem para outros aspectos. Você poderia ter benefícios fiscais. Não pode mais. Não pode mais. Então, assim, acabamos com a guerra fiscal. Quem foi favorecido? O estado de São Paulo, Rio, quem sabe? Sim. Talvez Minas. Sul, Sudeste. Com a dificuldade, né? Mas, assim, a gente estava conversando com tributaristas do Rio Grande do Sul que já falam que não. Por que o cara vai se instalar lá na ponta do Rio Grande do Sul para atender o resto do Brasil? Não faz sentido. Logisticamente, eles estão... Então, eles também não estão favorecidos. Não estão favorecidos, né? Então, você entra assim, que mesmo lá, você vê assim, se você tivesse uma indústria que atende o Brasil inteiro, onde você vai se instalar? Eu vou ali na Dutra, ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, boto ali no meio. Ou São Paulo e Minas. Mas coloco aquele eixo ali, ponho lá dentro, porque eu não tenho benefício em lugar nenhum. Eu vou colocar lá, porque lá eu tenho mais mão de obra. Perto do porto, o meu mercado consumidor maior vai estar lá, potencialmente, né? Maior. Então, assim, salvo indústrias que são já, vamos dizer assim, de natureza, por exemplo, a região onde tem o agro, que vão ser cooperativas, frigoríficos, esmagadoras de soja e tudo mais... O restante das indústrias de manufatura, as poucas que ainda restam no Brasil, vão ficar concentradas naquele eixo do Sudeste, né? Sem sombra de dúvidas. Talvez umas mais regionais vão ficar lá em Recife, no Nordeste, que vão atender lá, mas se eles passarem a atender o Brasil todo, migra para... Ou a gente vai observar novos acordos que permitam dar novos benefícios e que vamos voltar para o mesmo lugar. Vamos voltar para o mesmo lugar. Porque aí você fala, não, o que aconteceu na década de 70, lá 60, 70, com o regime militar, vamos, não é povoar, né? Mas vamos... Migrar, né, para não perder, né? Porque tinha aquela questão. Isso, então, o Brasil veio, o avanço ao centro-oeste, ao norte, né? Veio em decorrência disso, né? E hoje você vai deixar, isola a Amazônia, deixa lá imutável, deixa os colonos que vieram para cá fiquem do jeito que estão, e agora vamos continuar desenvolvendo só o litoral brasileiro. Então, assim, é um viés que é
muito temeroso, né? Sim. Temerário, né? Temerário, na verdade, né? E aí muita coisa ainda tá... não tem clareza, a gente não tem clareza de como vai funcionar no dia a dia o sistema. Tem o split, tem isso, tem aquilo, fora um monte de penduricalho, porque daí a lei diz uma coisa, a Receita vem com uma instrução normativa e fala outra, e assim vai. E a gente fica ali, como profissional, tentando equilibrar os pratos. E igual você falou, muitas vezes a gente faz as coisas achando que está certo, que é assim mesmo, aí, de repente, a Receita vem, baixa uma instrução normativa lá, e você fala, oi, não é mais assim. E a gente, assim... Talvez a ideia de um imposto único, ela era muito boa. É linda, não é ruim a ideia. Mas o problema é a execução disso, é você tentar brasileirar isso dentro de um sistema totalmente diferente. Não pode comparar o Brasil com o Canadá, o Brasil com os Estados Unidos, ou o Brasil... Brasil é o Brasil. Sim. E mesmo esses países, eles têm lá o IVA, né? O IVA, que seria, né, a junção de... Mas mesmo assim, eu acho que tem diferenças lá na tributação. Não é tão assim... O produtor rural nos Estados Unidos, como que ele é tributado? Eu não sei como tributar nos Estados Unidos. Mas eu acho que não é tão... assim, esse sentido estrito, né? Eu sei que alguns estados, quando a gente vai para os Estados Unidos, alguns estados você tem descontos maiores. Sim. Outros menores. O IVA tem diferença. Tem diferença de um estado para outro. E quem define isso é o próprio estado. O ITCMD também tem diferença de um para outro, dentro o imposto dos estados. De herança lá, né, que eles chamam. Tem então, assim, diferença. Você tem várias vieses distintos, né? E aqui não, vamos instituir uma coisa geral. A gente vai deixar de ser uma república federativa, né? As nossas federações, elas vão praticamente se extinguir, né? Então... Que a gente precisava de uma reforma tributária, sem sombra de dúvidas, precisava. O problema, acho que foi a forma como ela foi feita, discutida, ou pouco discutida, e ela saiu de um jeito e hoje ela já está totalmente diferente. Kelly, eu acho que assim, se antes a gente precisava de uma reforma tributária, hoje a gente precisa de duas. Verdade. E aí a gente está aí também com uma reforma do Código Civil. Né? Então, nós, por exemplo, eu e você, nós estudamos na faculdade com um Código Civil. Sim. Saímos com outro. Exato. E agora tem outro. Eu tinha um professor na faculdade, o Dr. Venega. Era um senhorzinho, ele já era bem senhorzinho quando dava aula para mim. E ele tinha umas fichinhas amarelas, assim, elas eram amarelas do tempo. Do tempo. Porque ele era professor desde quando a Universidade Federal de Mato Grosso e Cuiabá havia sido fundada, ele era professor. Nossa. E ele tinha aquelas fichinhas falando, meu Deus, e agora como é que eu faço para refazer todas as minhas fichas? A ficha por artigo ele tinha. Era uma fichinha de arquivinho assim, que eram as aulas dele. Cada aula dele ele tinha já o resuminho do que ele passava no quadro, que não sei o que e tal. Um bom professor, o senhorzinho, assim, para passar... Teve que refazer todas as fichinhas dele. Ele refazer todas as fichinhas dele. Ele falou, mas olha a minha idade para eu refazer todas essas fichinhas aqui. Difícil e não sei o quê. E a gente, como profissional da área tributária, a gente está sempre refazendo as fichinhas, porque é um caos. Hoje, quem lida um pouco com fiscal e tributário, não dá mais para fazer uma ficha, entendeu? Você vai fazer uma ficha por dia, né? Entendeu? Verdade. Alguns dias eu tive aqui o pessoal que eles têm software de ERP, da Senior, e eles estavam falando, Vinícius, a gente precisa estar atualizado com todas as regras da União, todos os 27 estados e mais de 5 mil municípios. Né? Ele falou assim, tá, mas por que de todos? Ele falou, porque a gente atende os Correios. Então, assim, você dá risada até. Porque cada município tem uma regra fiscal diferente do outro. A gente atende no escritório alguns estados e também é meio caótico. E quando a gente veio para o estado de Mato Grosso, ontem mesmo atendi um pessoal de Santa Catarina. Eles estão vindo instalar uma indústria aqui em Tangará. Estão em negociação. E aí, ele falou, Kelly, eu preciso de uma consultoria de CMS. Porque ninguém quer lidar com o CMS no Mato Grosso. Porque é caótico. E assim como ele, eu tenho outros clientes que eu só faço assessoria, a gente só faz consultoria de CMS, de tributação, de Cefaz. Porque realmente é muito diferente no lugar. Aí você vai para Rondônia. Então, às vezes, tudo que você faz que chega a Rondônia é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, se atender vários estados igual a gente atende, é caótico. Sim.
E não tem o que fazer. E não tem o que fazer. Você tem que sentar, estudar justamente ir isso. atrás do fiscal, ó, é assim, assado, e para fazer as coisas fluírem. E é personalizado. Personalizado, não dá. Cada caso é um caso. Não existe pronto, né? Não existe o pacotinho ali pronto que você vai vender aquilo. E tá tudo certo. Talvez em outro país, aqui não. Aqui não. Aqui não. E aí esse mesmo cliente de Santa Catarina, ele tá falando que abriu uma filial em Tocantins. Ele estava horrorizado. Por quê? Lá... Porque caos também. Caos também. Também, essa é a legislação estadual. Eu sei que assim, ó, Mato Grosso foi um dos primeiros, lá no começo dos anos 2000, antes de 2010 ali, a instalar o caos. Quando veio a questão, foi um dos primeiros a substituição tributária. Nós somos modelo no Brasil de fiscalização. Ele foi muito eficiente pro fisco, totalmente. Mas muito confuso para os profissionais e para os empresários, né? Sim. Então, assim... Sim. Garantida, estimativa. Isso. Garantida integral. Antecipação eu nem lembro agora os nomes lá. Né? Eu não faço a parte operacional da contabilidade, não faço o tax e tudo mais, né? Mas, assim, o problema chega. Chega. E a hora que chega, você tem que estar mais ou menos pronto. E eu já falo, olha, gente, tô com esse problema aqui, tal. Falei, gente, vocês não têm ideia de como é. Cada vez você tem um problema novo e totalmente distinto do anterior. Aqui no estado, quando você falou de problemas fiscais, de ICMS, disso e daquilo, né? Sim. Então, assim, não é que você vai estar preparado para toda vez você responder um cliente de bate-pronto. É muito difícil. Não. Porque eu falo, a criatividade, ela é gigantesca. Sim. Entendeu? Sim, com certeza. E a gente tem que ir dançando conforme a música, porque a gente precisa entregar para o cliente também, né? Sim. Não, vai ser... Vai ser sempre isso. Teremos anos difíceis para o direito tributário e para a contabilidade. E eu te falo mais, a gente vai ter anos difíceis. E para o empresariado, obviamente, porque é eles que nós atendemos, né? E eles precisam estar atentos. Tem muitos que estão meio que ignorando o que vai acontecer, né? Eu acho que isso é uma visão, assim, o brasileiro ele já apanhou tanto. E é tão... Não, bota casaco, tira casaco, a gente fica assim, eu só vou acreditar quando começar mesmo. E é tão contumaz essas mudanças, essas incertezas e tal, que se você falar isso para um japonês, ele nunca entra aqui. Mas para o brasileiro, fala assim, mas isso aí, o governo faz esse tipo de coisa toda vez. E a gente já está meio que... Calejado. Vai ser ruim, mas nunca foi bom. Entendeu? A coisa já entrou num marasmo, assim, de que vamos carregar isso aqui. Porque a gente está sempre esperando o pior, né? A verdade é essa. Vamos lá, tá bom. Deixa eu começar e daí eu vejo o que eu faço. Exatamente. Então, assim, eu acho que é um perfil do brasileiro carregar isso já, né? A gente sabe que tá ruim, vai piorar e a gente segue fazendo... E a gente também não tem e a gente também não tem uma cultura preventiva. Se a gente parar para pensar, a gente não tem uma cultura preventiva de ser preventivos nos nossos negócios. A gente vai fazendo e deixa acontecer. É diferente, igual a gente está falando agora dos Estados Unidos. Eles já têm uma cultura mais de prevenção, de ser consultivo, de fazer consultas, né? Hoje, antigamente, você pensasse num advogado consultivo, não existia. Não é que não existia, mas eram poucos que faziam preventivo, consultivo. Sim. Era, né, você sair da faculdade e falar, eu não vou atuar no contencioso, era disruptivo. Era totalmente. Entendeu? Você dizer que não tinha... Hoje, quando eu falo assim, eu não faço contencioso. Eu lembro que a primeira vez que eu falei isso pro meu pai, ele ficou chocado. Vive do quê? Ele olhou para mim assim, como assim você vai fazer contencioso? Eu falei, eu odeio contencioso. E ele, mas... O que você vai fazer? Eu falei, eu já sei o que eu não quero fazer, então agora eu vou arrumar o que eu quero fazer. Estamos aqui. Alguns anos depois, sobrevivemos. Isso foi lá em 2015, mais ou menos, que eu falei isso para ele a primeira vez. E realmente, então a gente vai, a cultura, o empresário vai amadurecendo, os negócios vão amadurecendo, o Brasil vai amadurecendo, e a gente, né, enquanto profissional, vai amadurecendo mais, e, obviamente, vai chegar um momento que nós seremos mais preventivos, até o serviço que nós fazemos no planejamento patrimonial e sucessório é um serviço preventivo. Sim.
Né? A não ser que esteja e tenha alguma situação pontual ali urgente, de doença, alguma questão que seja urgente. Mas é a minoria, é exceção. Então, você está sendo preventivo. Sim. Então, você vender isso numa cultura que não tem esse hábito, que não pratica isso, ainda é custoso. Mas quando você vê aquilo que você, né, arquitetou ali com o seu cliente funcionando e rodando, é muito bonito de ver porque, também. assim, até mesmo as questões que as nossas regras máximas do tributário para dar previsibilidade, elas são muito curtas. Muitas. Né? Então, assim, mesmo você fala, não, você tem o princípio da anterioridade e o nonagesimal. Mas, assim, são o que isso? Né? Se você pensar, não, tem que ser um ano só para o próximo exercício. Tá, mas você não planeja uma empresa para o próximo exercício. Entendeu? Você planeja uma empresa, ninguém faz para ser perene, né? O cara fez um plano de negócios aqui, colocou a alíquota que ele tem de imposto, fez o cálculo, na linha final dele lá, passou a régua, 10% de lucro. Né? Ao final, mudou uma lei, cai para 1. Ou mudou a lei, nem dá lucro. Ou nem dá lucro, inviabiliza o negócio. Aí ele começou, investiu, gastou, leva 1 ano e meio para implementar. No meio desse segundo ano, mas respeitou o princípio de 90 dias de anterioridade. As regras mudam no meio do jogo, né? O Brasil, esse é o problema do Brasil, a segurança, porque a regra muda no meio do negócio. Exatamente. E aí você faz o quê? Se adequa, muitos quebram, muitos não conseguem resistir. Exato. E a gente fala assim, a pessoa não pensa, mas se uma empresa que seja sólida, saudável, principalmente em negócios grandes, estamos falando, ela ter 10, 14, 15% de lucro no ano, ela é uma empresa extremamente sólida. É só olhar para a Bolsa de Valores. Sim. Entendeu? Distribuiu por ação 14% de lucro. De lucro. Pô, é 1, alguma coisa ao mês. E é um baita de um resultado quando a gente está falando de grandes empresas. Muito. Né? É diferente quando você está pensando ali num espetinho, que o empresário tem um lucro maior, mas aquilo, nesse tamanho, não é escalável. Não é escalável. Entendeu? Ele é escalável quando você Conforme pequeno, você escala, você reduz a margem. Você vai reduzindo a margem. Então, você vai espremendo. Vai chegar num ponto que ela vai estar nesses números também. Sim. E aí, justamente esse é o ponto. Como que você investe num país dessa forma, né? Não, o risco e agora altíssimo, né? E agora a gente está com uma mudança para começar a ser implementada daqui a 6 meses e nós não temos ainda as regras que vão ser daqui a 6 meses. Então, assim... E aí entra aí também um mercado que vem, né, despontando aí com relação a offshore, trust, outras opções de planejamento patrimonial, sucessório, que te ofertem mais segurança, feitos em países que são mais estáveis. Então, o Brasil ele não tem estabilidade jurídica, ele não tem estabilidade política, ele não tem estabilidade econômica, financeira. Sim. Né? Então, famílias com grandes patrimônios estão internacionalizando uma parte desses patrimônios para alcançar essa segurança almejada. E aí, essas ferramentas, né, abrir empresas fora do Brasil, ter contas, trust, te oferecem alguma segurança e trazem alguns pontos favoráveis e bacanas para algumas famílias que têm um certo patrimônio também. Porque também, assim como a holding, esse tipo de instrumento não vai ser para qualquer um, né? Sim. E você acha que empresas que estão operando ainda no Brasil, vamos dizer assim, que operam, seja no agro, seja indústria, seja comércios e tudo mais, elas conseguem ter uma gestão e conseguir transferir esse patrimônio e manter a gestão no Brasil? Ou você acha que isso serve muito mais como uma questão de segurança, de colocar alguma coisa para fora e olhando para fora? Eu acho que a gente tem ferramentas ainda. Tem as duas coisas. Eu acho que tem como você gerir o seu patrimônio, o que você tem no Brasil de fora. Uhum. Tem, com ferramentas específicas. Tem como você preparar apenas a sua sucessão fora, porque também tem algumas legislações que te permitem algumas manobras que no Brasil não é permitido. Eu vou dar um exemplo aqui. No Brasil, se você for planejar a sucessão no Brasil, 50% da sua herança tem que ser deixada para os herdeiros necessários. Se você usa outros instrumentos fora do Brasil, você não precisa obedecer isso. Sim. Então, essa é uma ferramenta a depender da situação da família, que pode ser bastante eficaz.
Mas vai depender muito que tipo de negócio que essa pessoa tem. Não, vamos pensar... Mas, no geral, dá sim. Hoje eu tenho cliente que está dando saída fiscal do Brasil para morar em outro país. Então, esse quer sair. Né? Mas eu digo assim, se é vantajoso, assim, na tua ideia, assim, por exemplo, um produtor rural, ele tem um patrimônio considerável, não vamos entrar em números aí e tal, mas que seja viável ele abrir. Ele tem capital para poder abrir. Tá? Vamos no básico, né? Porque também senão... Para levar para fora o dinheiro. Para levar para fora. Você acha que ele consegue operacionalizar isso para trabalhar lá fora, mesmo ainda gerindo o negócio no Brasil? É vantajoso isso? Sim. Inclusive, a gente está trabalhando com um correspondente fora do Brasil, que a gente tem uma opção, por exemplo, produtor rural. Ele tem liquidez aqui. Ele tem, sei lá, 30, 40, 50 milhões de reais guardado. A gente leva esse dinheiro para fora, investe lá fora e traz de volta em forma de investimento estrangeiro, trazendo uma despesa para o produtor rural que vai ser dedutível como despesa da atividade. Só que é o próprio dinheiro dele. Só que vindo através de um fundo separado e que traz uma despesa. Ou seja, ele vai trabalhar com o dinheiro dele, mas que vai gerar uma despesa para ele que vai estar protegido em outro país. Então, a gente tem algumas soluções, né, que a gente vende que são altamente vantajosas. Mas não vai ser para qualquer um e é preciso entender que isso precisa ser feito com profissionais capacitados. Não é você ir lá nos Estados Unidos abrir uma conta. Não é isso. Isso é pior. Eu já vi muita gente que levou o filho para nascer lá. Sei lá, e a hora que vai trazer, piorou a situação. Não, ou então o filho foi nascer lá... E daí ele tem que pagar imposto. Isso que eu ia falar, que você nasceu lá, você tem que pagar imposto lá. Não interessa se você mora no Brasil. Não interessa onde você mora. Não interessa onde você mora. Nascido nos Estados Unidos, tem que pagar imposto nos Estados Unidos. Então eu quero ter meu green card para depois ter a nacionalidade americana. Eu falei, maravilha. É lindo. E o teu imposto de herança de 40% lá, você fica tranquilo. Não é assim. Tem como estruturar para não acontecer isso? Tem também. Mas você tem que estar bem assessorado. Tem que estar bem assessorado. Aí você pensa assim, o imposto do Brasil de 8% é alto. Mas você quer pagar 40%? Exatamente. Fica a dica. Exatamente. E aí a gente faz uma combinação aí de planejamento, né? A gente faz uma holding, faz um seguro de vida, faz uma previdência, leva um pouco de dinheiro para fora, traz esse dinheiro de volta. Então, assim, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar, que são efetivas, que trazem resultados, mas que têm que ser acompanhadas com profissionais sérios, com profissionais que entendam o que estão fazendo e que não vai servir para qualquer família e nem qualquer ambiente de negócio. Sim. E até mesmo há poucos dias a gente também fez um episódio aqui com o Bruno Massa, e ele é especialista em seguros, consórcios e tudo. Sim. E justamente ele fala de tantas opções. Ele faz muito mais esse tipo de operações grandes normalmente, né? Então ele estava explicando justamente essa questão de como os seguros podem se aplicar a determinadas famílias e tudo mais. Sim, os seguros temos seguros vitalícios, seguro de pessoa-chave, temos seguro sucessão. Nós temos várias opções, só que é pouco explorado no Brasil ainda. Exatamente. Principalmente fazer o seguro enquanto você é novo, que você paga pouco. Entendeu? Porque depois que você está com... Não, agora eu estou com 70 anos, eu quero transferir, vou fazer um seguro. Por exemplo, uma coisa que a gente... às vezes você opta por fazer uma previdência privada. É muito mais interessante você fazer um seguro. Sim. Com resgatável em 15 anos, em 20 anos. Você vai fazer para o seu filho, ao invés de você fazer uma previdência privada, você usa o seguro. E tem algumas seguradoras que têm a opção até de rentabilizar esse seguro baseado na Bolsa dos Estados Unidos. E não no Brasil. E outras coisas é o seguinte, mas ele não é para ser resgatável, ele é só para quando eu falecer. Então não faz ele resgatável, você vai pagar menos. Você vai pagar menos ainda. Porque o resgatável ele é mais caro, mas não é para resgatar, mas você já vai fazendo ele ali, já estrutura isso. Então a gente... Uma das primeiras perguntas que eu faço quando eu atendo lá, você tem seguro de vida? Por que ele deveria ter? Eu falo, deveria. E as suas operações? Tem o prestamista? A gente sabe que grande parte tem, né? Mas isso são ferramentas que nós utilizamos a depender da maturidade, do ambiente de negócio, do ambiente familiar, de como da liquidez, obviamente, mas que são ferramentas altamente eficazes, além da holding. Porque às vezes ele não vai ser um cliente de holding, mas você pode oferecer outras coisas para ele, até um testamento, fazer um pacto antinupcial quando seu filho vai casar.
que também é uma ferramenta que as pessoas não utilizam e poderiam utilizar de uma maneira mais efetiva. Então, a gente tem várias ferramentas no planejamento que podem ser utilizadas além da holding, para além da holding, que são efetivas, ou utilizar todas combinadas, né? Sim, sim. Mas, Kelly, a gente teria mais horas para falar aqui. Com certeza. Aqui, mas vamos chegar ao fim já desse episódio. Quero te agradecer demais. Acho que foi muito proveitoso e muito conteúdo aqui. Obrigada a você pelo convite. Quando a gente fala do que a gente gosta, né? Sim. O tempo passa rapidinho mesmo. Então tá, joia. Muito obrigado. E você que estava aí assistindo, curte, compartilha e um forte abraço.